Relatos de casa mal assombrada. As vozes sussurraram. Ela está voltando. Eu e meu marido nos casamos em uma enorme propriedade no Arizona. O lugar era basicamente um parque, mas uma parte dele era usada para casamentos. Nos terrenos tinha uma velha casa de fazenda, um celeiro, equipamentos agrícolas antigos e até animais andando soltos, como galinhas, gansos e às vezes até pavões. Era bonito, mas tinha algo estranho naquele lugar. Uma semana antes do casamento, eu fui até lá resolver alguns pagamentos. Meu irmão foi comigo. A gente entrou na casa da fazenda e na hora a sensação foi estranha, pesada. Minha irmã, que adora coisas paranormais, pediu para uma funcionária fazer uma visita com a gente. Ela não parecia muito animada, mas acabou levando a gente pelos cômodos. Subimos para o andar de cima. Tudo lá dentro era antigo, móveis velhos, ambiente parado no tempo. Em um momento olhamos dentro de um banheiro. Tinha uma banheira antiga, daquelas com pés, e algumas caixas dentro. Mas, do nada, minha irmã praticamente saiu correndo. Mais tarde eu perguntei o porquê, e o que ela disse me arrepiou. Ela falou que não viu caixas, ela viu uma senhora idosa, sentada dentro da banheira, vestida, sem água. Eu não vi nada, só as caixas. A funcionária comentou que precisava tirar algumas coisas daquele cômodo, mas não disse nada sobre a mulher. E, sinceramente, ela parecia nervosa o tempo todo. Depois de resolvermos tudo, saímos de casa e fomos até a varanda. Descemos as escadas, então eu lembrei. Tinha esquecido minhas chaves lá dentro. Eu falei para minha irmã que já voltava e subi de novo. Mas assim que pisei na varanda, eu ouvi 3 vozes de mulheres, bem do meu lado, sussurrando. Ela está voltando. Ou talvez ela voltou. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eram mais de 2 vozes. E não vinham de dentro da casa. Estavam ali, na varanda, comigo. Meu sangue gelou. Mas eu precisava pegar minhas chaves. Eu entrei correndo, peguei e saí correndo ainda mais rápido. Desci as escadas sem olhar para trás. Eu só parei quando cheguei no carro. Depois disso, eu e minha irmã trocamos as histórias. E ficamos completamente assustadas o resto do dia. No dia do meu casamento, eu me arrumei em um dos quartos lá em cima, com algumas amigas, e por sorte, nada aconteceu. Mas depois daquele dia, eu nunca mais consegui olhar para aquela casa do mesmo jeito. Porque alguma coisa ali sabia quando eu voltava. A dona não deixava ninguém entrar no porão até eu descer. Eu trabalho com telecomunicação há mais de 20 anos. Nos primeiros anos da minha carreira, eu fazia instalação e reparo residencial, o que basicamente simplifica que eu já entrei em milhares de casas do tipo. Eu já vi coisas estranhas, bizarras, engraçadas, de tudo. Além disso, eu cresci em uma casa assombrada. Com o tempo, eu meio que parei de ter medo dessas coisas. Ainda surpreende, mas não assusta mais, ou pelo menos eu achava que não. Logo nos primeiros meses de trabalho, fui enviado para fazer uma instalação em uma casa em uma parte mais antiga da cidade. Casas grandes, antigas, coisa de 80 a 100 anos. Assim que cheguei, senti. Algo estava errado. Era como se a casa estivesse ansiosa. Não fui sozinho, tinha outro técnico comigo, já que eu era ainda novo. A dona da casa abriu a porta e na hora deu para perceber que ela estava nervosa. Muito nervosa. Mas isso acontece às vezes, então a gente não deu muita importância. Entramos na sala e imediatamente uma porta de armário em um móvel grande na parede se abriu com tudo e bateu com força, sem ninguém perto. Nenhum de nós estava a menos de 3 metros. A mulher se assustou e fingiu que nada tinha acontecido.
continuou falando normalmente. Eu e o cara que estava comigo só trancamos um olhar, mas não falamos nada. Foi aí que eu tive certeza. Tinha algo errado naquela casa. Então meu parceiro disse que a gente precisava ir até o porão, porque provavelmente era lá que estavam as conexões. Na hora, a mulher mudou. Ficou na defensiva e disse: ninguém vai lá embaixo. Ela insistia que não precisava, que dava para fazer tudo sem descer, o que sinceramente é até comum. Tem gente que esconde bagunça, sujeira, coisas que não quer mostrar, mas aquela era diferente. Ela não queria que a gente fosse de jeito nenhum. Depois de insistir um pouco, eu soltei. Eu cresci em uma casa assombrada. Não me assusto fácil. Meu parceiro até me cutucou meio sem graça, mas aí a mulher mudou de expressão e disse: ah, tudo bem então. E completou: só tenha cuidado, eu avisei vocês. Ela apontou para a porta do porão, mas não chegou nem perto. Descemos. O porão era grande, aberto, até bem iluminado, mas a sensação lá embaixo era pesada. Uma das mais intensas que eu já sentia. E então eu vi algo que não fazia sentido. Parecia um porão normal. Como se alguém estivesse no meio da lavanderia. Roupas sujas em uma cesta, roupas limpas dobradas, algumas penduradas, tudo normal. Só que tudo estava coberto por uma camada grossa de poeira. Como se alguém estivesse simplesmente parado no meio de tudo. Anos atrás, e nunca mais voltado. Parecia que ninguém estava ali fazia muito tempo. Muito mesmo. Mesmo assim, a dona da casa ficava lá em cima, perto da porta, perguntando o tempo todo se estava tudo bem, sem parar, a cada poucos minutos. Terminamos o serviço e começamos a subir. Foi aí que aconteceu. Algo rosnou, bem atrás da minha orelha. Eu congelei. O cara que estava comigo ouviu também. Ele praticamente correu os últimos degraus para sair dali. Eu só fechei a porta. A mulher perguntou, mais uma vez, se estava tudo bem. Dissemos que sim. Então ela perguntou: vocês ouviram alguma coisa lá embaixo? Eu respondi. Disse que ouvi um rosnado. Ela só sentiu, com os olhos marejados, como se já soubesse. Terminamos o trabalho e fomos embora. Quando entramos na caminhonete, o cara que estava comigo disse: eu sou cristão, não acredito nessas coisas, mas aquela casa me assustou pra caramba. E depois de tudo que eu já vi, eu posso dizer o mesmo, porque aquela casa não parecia vazia, parecia que algo lá embaixo não queria ser incomodado. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessas histórias ficou com você. Talvez tenha sido os passos no telhado, ou a sensação de não estar sozinho dentro da própria casa. A verdade é que existem relatos que não têm explicações e talvez nunca terão. Agora me diz uma coisa, você já viveu algo assim? Alguma experiência estranha, um barulho no meio da noite? Ou aquela sensação de que tinha alguém te observando? Se sim, eu quero saber. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um e-mail do canal. Se você tiver um relato, não importa se foi leve ou algo que te marcou profundamente, pode me enviar. Seu relato pode aparecer no próximo vídeo. E quem sabe a sua história seja próxima a tirar o sono de alguém. Agora, se você curte esse tipo de conteúdo, relatos reais, histórias perturbadoras e coisas que a gente não consegue explicar, se inscreve no canal, porque aqui a gente posta esse tipo de história com frequência. E não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito
o canal a crescer e faz com que mais pessoas encontrem esses relatos. Mas só faz isso se você realmente quiser continuar ouvindo esse tipo de história, porque depois que você começa, é difícil parar. Nos vemos no próximo relato, e até lá, cuidado com o que pode estar te observando no escuro.